Meu marido se apaixonou por outra mulher e quer tentar o poliamor. Sou casada com meu marido há 4 anos e estamos juntos há 12 anos. Depois de muita luta financeira, compramos uma casa e agora estamos planejando ter filhos. Acontece que há alguns meses, meu marido ficou doente e teve que ficar em casa por um tempo. Ele decidiu começar a jogar um jogo online e começou a ter sessões semanais com um grupo de jogadores. Entre eles, há uma garota e, resumindo, ele se apaixonou por ela. Ele desabou chorando há um mês e admitiu isso. Ele me disse que tudo se desenvolveu de forma tão gradual que ele não entendeu como se sentia até que fosse tarde demais. Eles começaram a trocar mensagens privadas depois de se conhecerem e eventualmente tiveram chamadas individuais. Em algum momento, ele disse que ela lhe contou que estava apaixonada por ele e ele percebeu que era recíproco. Ele disse que contou a ela que era impossível, mas que a amava também. Eles tentaram ser apenas amigos, mas não conseguiram resistir e continuaram a demonstrar afeto um pelo outro. Ele me mostrou as mensagens com muito teor sexual. Ela perguntou se poderia encontrar ele pessoalmente, mas ele recusou. Então, ele me contou tudo isso, pediu desculpas várias vezes e disse que não conseguia se controlar e que, embora amasse nós duas, ele me escolheria, não importa o que acontecesse. Ainda assim, fiquei muito chateada e dormi na casa de uma amiga naquela noite para organizar meus pensamentos. Decidi perdoar ele porque ele claramente se sentia culpado e queria resolver as coisas. Disse a ele que, embora estivesse profundamente magoada, ainda apreciava o fato de ele ter vindo até mim e sido honesto sobre o que aconteceu. Tivemos longas conversas sobre como estávamos nos sentindo em nosso relacionamento. Eu aceitei que ele poderia amar outra pessoa, mas disse que não gostei de como ele lidou com isso. Ele concordou. E então, ontem, ele me perguntou se eu ficaria confortável em abrir o casamento para o poliamor. Ele disse que ainda queria morar comigo e ter filhos, mas não conseguia apagar nem ignorar os sentimentos que tinha por ela. Ele disse que queria fazer isso da maneira certa e nos deixar ver outras pessoas, com limites claros e comunicação, e ainda estar presente um para o outro. Vou ser honesta, isso me deixou muito desconfortável no começo. Temos vários amigos que são poliamorosos, então eu sei mais ou menos como funciona. Mas nunca realmente pensei em entrar nisso eu mesma. Não sou contra, só nunca tinha passado pela minha cabeça antes. Estou tentando pensar sobre isso, mas é muita coisa para processar. Atualização 1. Primeiramente, desculpem por não ter respondido a todos os comentários. Sou muito grata por eles. Me ajudaram a perceber verdades duras sobre toda a situação. Esperei um pouco para pensar sobre tudo isso e tive várias discussões longas com meu marido. Quanto aos nossos amigos poliamorosos, aparentemente foram eles que sugeriram a ele seguir o caminho do poliamor. Parei de falar com eles por enquanto, vou lidar com o problema maior primeiro. Disse a ele que suas ações me machucaram profundamente e que, embora eu apreciasse ele ter admitido seu caso, ainda era infidelidade. Eu disse a ele que transformar isso em poliamor era apenas legitimar o caso depois do fato, que o poliamor deve ser construído com base na confiança mútua e na comunicação, que ele já havia quebrado, que eu não me sentia respeitada. Isso o destruiu. Ele disse que já sabia, lá no fundo, mas não queria admitir, nem para mim nem para ele mesmo. Nós dois gritamos e choramos muito. Ele finalmente admitiu que queria abrir o casamento por razões egoístas. Ele está muito arrependido. Ele cortou o contato com a outra garota, me deu total acesso ao computador e ao celular dele, e agora quer fazer terapia para reparar nosso relacionamento e casamento. Ele tem me mostrado muito carinho e atenção desde então, embora ele mesmo admita que às vezes isso é motivado pela culpa e não apenas por puro amor. E agora eu quero fazer isso funcionar também, mas não sei se no fundo eu realmente queira. Nossa primeira sessão é daqui a 2 meses, o mais cedo que conseguimos, e todo dia eu mudo de ideia. Literalmente ontem eu queria deixar ele, enquanto hoje acho que vale a pena tentar. Nos conhecemos há tanto tempo, entendemos um ao outro em um nível muito profundo e já construímos tanto juntos. Ele esteve ao meu lado durante momentos difíceis da minha vida. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e está realmente tentando. Além disso, se eu deixar ele, teria que começar minha vida quase do zero. Encontrar um novo lugar para morar, voltar a namorar pela primeira vez em 12 anos. Eu não quero perder tudo. Isso parece muito difícil e assustador. Não importa se esses últimos anos foram bons, não vai ser a mesma coisa. Mesmo que ele recupere minha confiança, mesmo que eu o perdoe, nunca vou esquecer. Acho que ele está genuinamente arrependido, mas já acho que pode ser tarde demais para isso. Sou muito empática, e o fato de ele estar presente agora não apaga o que foi feito. Estou perdida.
Perdi o sono e o apetite, e não tenho certeza se ainda gosto de alguma coisa na minha vida. Marquei uma consulta com um psicólogo só para mim, para me ajudar com toda essa situação. Sinto muito, neste ponto estou divagando. Eu sei que sou a única que pode decidir o que é aceitável e confortável para mim ou não. No final, é minha escolha e somente minha. O inferno emocional que estou passando torna pensar sobre essa escolha muito difícil e paralisante. Vou às 2 terapias e tentar ver o que fazer a partir daqui. Algumas informações que eu deveria ter mencionado, mas não o fiz porque colocar tudo isso sem omitir nada é muito mais difícil do que eu imaginava. Ele cortou o contato com ela porque, uma vez que ele disse a ela que era casado e queria nós duas, ela simplesmente fugiu e terminou com ele. Desde então, há momentos em que meu marido começa a se sentir triste ou irritado. E para isso, ele é pelo menos sensato o suficiente para não me culpar. É meu primeiro e único relacionamento romântico. Éramos muito próximos e basicamente crescemos como adultos juntos. Podíamos falar sobre qualquer coisa e nos entender. Compartilhávamos os mesmos valores e interesses. O que mudou é que entramos em uma rotina e ele se cansou. Durante nossa discussão, ele disse que era viciado na atenção que a garota lhe dava e que sentia que eu não mostrava o suficiente que estava apaixonada por ele. Eu disse a ele que, mesmo que fosse verdade, ele deveria ter me contado em vez de ter um caso. Por um lado, tenho minhas falhas também e poderia aceitar isso como uma delas. Por outro lado, eu estava cuidando dele e da casa enquanto ele estava doente. Não acho que ele acredite nisso, não acho que ele quis dizer isso. Mas isso me faz questionar se eu realmente fui uma boa esposa para ele, mesmo que eu não seja responsável pelas ações dele. Atualização 2. Então, meu futuro ex-marido teve um caso emocional online e tentou me fazer aprovar isso, pedindo um casamento aberto. Eu recusei, e a parceira do caso dele o dispensou. Ele implorou para que eu tentasse me reconciliar com ele, ao que eu concordei, enquanto, na verdade, estava tentando preparar minha saída. Nós dois fizemos terapia individual. Nos separamos temporariamente 3 vezes, mas toda vez que voltávamos, tudo ia terrivelmente mal. Ele estava desesperado. Continuava tentando ultrapassar meus limites, me bombardeando de amor, se fazendo de vítima, pedindo para me tocar mesmo depois de eu ter estabelecido que não queria, ameaçando acabar com sua vida se nos divorciássemos. Isso finalmente me fez perceber que eu estava em um relacionamento abusivo. Eu não fazia ideia de que o que meu marido vinha fazendo todos esses anos, mesmo antes do caso, contava como tal. No caso dele, era abuso psicológico, manipulação, chantagem emocional, transferência de culpa e manipulação emocional. Nada agressivo ou maldoso. O que me transformou ao longo dos anos em uma parceira muito submissa, sempre atendendo às necessidades dele enquanto apagava as minhas. Eu racionalizava tudo. Aconteceu de forma sutil e gradual, e eu era ingênua demais para ver isso pelo que realmente era. O caso emocional dele e a proposta de casamento aberto foram a continuidade natural disso. Claro, quanto mais eu tentava me afastar dele, mais manipulador ele ficava. Agora que eu estava ciente disso, eu sabia o que ele estava fazendo, mas lutar contra anos de condicionamento, mesmo que você o reconheça e consiga superar, é incrivelmente cansativo e desarmante. Então, mais cedo hoje, eu trouxe uma amiga para casa para me ajudar. Nós nos sentamos, os 3, e eu disse ao meu marido que estávamos terminando e entreguei os papéis. Pode parecer bobo, mas é genuinamente uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida. Eu estava apavorada. Mesmo assim, ele concordou. Ele me perguntou repetidamente se eu tinha certeza. Ele me lembrou da família que planejávamos ter e dos nossos melhores momentos juntos. Ele ficou de coração partido, claramente com raiva e frustrado. Mas ainda assim, ele concordou. Ele assinou os papéis e foi para a casa dos pais por enquanto. Ainda temos que passar por todo o processo, separar nossos bens, decidir o que fazer com a casa e tudo mais. E ele ainda quer que façamos terapia de casal. Eu me sinto livre pela primeira vez em meses. As últimas horas foram uma mistura de lágrimas, celebração e um sono incrivelmente reparador. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!